Tem professor aí? Hoje nós vamos falar sobre como ensinar a produção de texto no ensino remoto. A produção de texto, às vezes, já podia ser um pouco difícil para algumas professoras, para alguns alunos, mesmo no ensino presencial. Às vezes a gente observa que os alunos não estão motivados para escreverem ou não conseguem colocar bem as ideias no papel, ou escrevem pouquíssimo quando a nossa proposta era que eles escrevessem um pouco mais. E aí a gente fica angustiado com esse assunto, mas não é para ficar angustiado não, porque mesmo sendo ensino remoto, onde é mais difícil a motivação, onde a gente não tem aquele contato, a gente vai conseguir trabalhar, tá bom? Para entender a produção de texto no ensino fundamental, nos anos iniciais, a gente precisa recorrer à Base Nacional Comum Curricular. Por quê? A nossa produção de texto é diferente daquela produção de texto feita para o Enem, feita, né, o texto argumentativo, dissertativo e tal, é uma receita diferente. Nós não trabalhamos dessa forma exatamente. Então, a gente precisa se atentar para uma coisa. Lá na Base Nacional Comum Curricular, nós temos em língua portuguesa, no componente língua portuguesa, nós temos divisões, né? Então a gente tem isso dividido em práticas de linguagem. As práticas de linguagem se dividem em leitura, escrita, análise linguística semiótica e oralidade. Essas práticas de linguagem vão se dividir novamente em objetos de conhecimento e os objetos de conhecimento vão se dividir novamente lá nas habilidades, que é onde a gente tem mais ação, né? Nós, professores, quando vamos planejar uma aula, vamos lá na habilidade, porque aquela habilidade será o objetivo da nossa aula. Então, as habilidades a serem desenvolvidas se encaixam em uma dessas práticas de linguagem. E se você ler desatentamente as habilidades, você vai ter a sensação que algumas habilidades se repetem, mas isso não é verdade. Você vai ler lá assim, por exemplo, tá? Vou supor. Você vai ler assim: ler e compreender, ler com autonomia, compreender o gênero textual, aí vai vir tal, tal e tal, entre outros campos da vida cotidiana, entre outros gêneros do campo da vida cotidiana. Depois, você vai ler assim: planejar e produzir textos do gênero tal, tal e tal, igual lá de cima, entre outros gêneros do campo da vida cotidiana. Aí você falou, peraí, esse texto todo aqui está repetido lá de cima, mas se você se atentar para os verbos, eles estão diferentes, porque uma habilidade é de ler, compreender, entender a estrutura, e a outra é a de escrever, é a produção de texto. Então, onde a gente tem lá a prática de linguagem escrita, nós vamos ter as habilidades referentes à produção de texto. Mas sempre a gente tem uma habilidade correspondente lá no campo da leitura. Por que eu estou dizendo isso, professor? Porque nós vamos trabalhar primeiro a leitura daqueles gêneros textuais específicos, a estrutura daqueles gêneros, e depois nós vamos trabalhar a escrita, a produção de texto. Assim, só partindo daí, você já tem um material para o seu aluno conseguir produzir. Como que eu sugiro que você trabalhe essa questão da leitura? Quando você for trabalhar um gênero textual, né, traga muitos exemplos. Disseque o texto com a sua criança, compare textos diferentes do mesmo gênero textual. E uma coisa que eu sempre recomendo é esse quadrinho que eu fiz aqui atrás. Está com a letrinha pequenininha, mas eu vou ler para vocês. Sempre faça com seu aluno esse quadro. Olha, finalidade. Então, para que serve o gênero textual que nós estamos lendo? Suporte, lugares onde eu encontro esse gênero textual, além da internet, que ele sempre responde à internet para tudo, que acha, né? E características.
Aqui nas características, ajude o seu aluno a compor esse quadro. Esse quadro pode ser impresso, pode ser... eu gosto de pôr exemplos também, tá? Mas aqui não cabia. Esse quadro pode ser impresso, pode ser escrito no caderno, pode ser feito da forma que você quiser. Mas ao trabalhar a leitura do texto, além da interpretação do texto, localizar o tema, entender o que está falando e tal, faça esse estudo do gênero, da estrutura. E lá nas características, se for um poema, é escrito em versos, estrofes, tem rimas, tem ritmo e tal. Se for uma receita, eu vi que está dividido entre ingredientes. Então, aquelas características que você antigamente iria ensinar por escrito, você mesmo passava uma anotação para o seu aluno, assim, uma carta deve ter local e data, vocativo, texto despedida e assinatura. Em vez disso, faça com seu aluno. Vamos observar então, para que serviu? Quais são as características e tal? Monta esse quadro. Monta esse quadro, corrige, estuda com os alunos esse quadro, faz a interpretação dos textos, tá? As características são muito importantes, mas a finalidade também é extremamente importante. Quando você vai trabalhar, por exemplo, bilhete, convite e cartão, as características são parecidíssimas. Como é que o aluno sabe diferenciar um do outro? É pela finalidade. Então, o convite é para chamar, o cartão pode ser para parabenizar, né, para homenagear, e o bilhete é para dar um recado. Aí já fica mais fácil de entender por que esses textos estão parecidos, têm finalidade diferente, aí a gente consegue nomear. Por que eu estou falando isso? Porque para a criança conseguir escrever dentro de uma estrutura, ela precisa conhecer a estrutura, né? Não adianta eu colocar para ela assim, escreva uma carta, e carta tem que ter tal, 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 tal. Se ela não leu muitas cartas, a criança também aprende por imitação. Então, primeiro a gente trabalha a leitura, depois a gente trabalha a escrita, a produção de texto. Bom, esse quadro é uma das técnicas que eu gosto de usar para trabalhar a leitura. Eu gosto de fazer isso na forma de oficina de leitura. Se você quiser aprender esse jeito de trabalhar, eu te convido a participar do curso de BNCC, o link está aqui embaixo na descrição. Lá a gente estuda BNCC mais a fundo para ter, né, essa compreensão do que a gente precisa saber para trabalhar. E eu dou o passo a passo de plano de aula, tem exemplo de oficina de leitura, tem exemplo de sequência didática, tem um grupo no Telegram onde eu tiro suas dúvidas pessoalmente. Nós temos também o planner do professor para você poder planejar as suas aulas exatamente como você aprendeu no curso. É muito produtivo, é muito bacana. Se a BNCC está dificultando a sua vida porque você entendeu errado, ela é um guia, ela é para facilitar, tá bom? Bom, mas e aí, Ludmila? Eu já fiz oficina de leitura, já consegui que os meus alunos entendam a estrutura do texto que eu estou trabalhando, a finalidade, onde é que ele aparece, o suporte, já dei vários exemplos para eles do texto. E agora, o que é que nós vamos fazer? Então, nós vamos seguir um caminho. Primeiro, a preparação. A preparação para a produção de texto é, na verdade, a habilidade de leitura. Depois, a gente vai fazer uma proposição para a criança. Eu sugiro para você que sempre que for possível, a sua proposição seja vinculada a uma situação real. Então, por exemplo, quando eu ensino receita para os meus alunos, eu levo a receita, eles levam, eu peço para pesquisar, para trazer receita da avó e tal. Levamos a receita, estudamos a característica, a finalidade, estudamos tudo, beleza? Aí um dia eu vou para a sala, ou aqui, como a gente está fazendo em vídeo, né? E vou dizer, olha, agora eu vou preparar uma receita que é simples, que eu não tenho escrita, tá bom? E aí eu faço, por exemplo, um mousse de maracujá, uma gelatina, um suspiro, uma coisa assim. Suspiro é difícil de assar, mas é simples de fazer. Então, você prepara a receita. Só que eu preciso do texto. Agora que vocês viram como é que faz, me ajudem.
Então, o que a gente tem que fazer, né? Vai fazer primeiro, tem que ter um título, tem que ter os ingredientes, tem que ter um modo de preparo. E aí eles vão fazer o contrário. Primeiro a gente lê a receita e faz o alimento, depois a gente faz o alimento e escreve a receita. Então, sempre vai ter convite? Convida. Ah, mas não tá podendo fazer festa. Porque lá na escola a gente fazia o convite da festa junina, da festa da família. Agora não tá podendo. Convida os parentes ali, quem mora com você, para comer a sobremesa que você fez, né? Bilhete. Vai fazer bilhete, vai fazer lista. Faz de uma situação real, sempre que for possível, tá? Os gêneros mais literários, eles não encaixam tanto em situações reais, nem sempre. Às vezes pode ser também, né? Bom, então, que essa proposição seja, sempre que puder, de situações reais. E para quebrar o gelo, para dar aquela centelha ali, para começar as coisas, às vezes a gente precisa de algumas técnicas. Às vezes a criança tem dificuldade simplesmente de começar da cabeça dela. Quando você trabalhou aqui a leitura, você já deu a estrutura, ela já tem noção de como fazer, mas o que ela vai escrever? Então, algumas ideias são, olha só, aqui, tempestade de ideias. Primeiro, pessoal, nós vamos falar, eu quero palavras que lembram, deixa-me ver, liberdade. Então, a gente vai escrever sobre liberdade hoje, tem a ver com o nosso assunto, palavras que lembram liberdade. Aí, tudo que a criança falasse, põe no quadro. Não, professora, mas estamos em aula remota. Então, ensine ela a fazer. Fala, primeiro, você vai encher uma folha com todas as palavras que te lembram liberdade. Tudo bagunçado, solto. Não é para copiar, não é para escrever um texto, não. Aí, depois, na hora de fazer a produção de texto, ela tem ali um banco de palavras que podem ser usadas no texto dela. É uma técnica muito boa, funciona bem, ativa bem aí a cabecinha das crianças para fazer essas coisas. Outra é a cópia. Mentira, não é cópia. Pus aqui um sinalzinho de cópia, mas é o seguinte. Quando você dá um texto para a criança modificar, ela também consegue fazer boas produções de texto. Como assim, Ludmila? É o caso do reconto e da paródia. O reconto é quando você conta uma história para eles, ou eles leem e depois eles contam da maneira deles, podendo alterar alguma coisa. Então, pode ser um conto de fadas que eu alterei o final, pode ser um conto de fadas que eu alterei o lugar que ele acontece, ou não, eu simplesmente recontei com as minhas palavras. E a paródia, que é quando a gente lê, né, canta, conhece uma música, alguma coisa assim, um poema, e a gente... usando aquele ritmo, usando aquela estrutura, a gente modifica e dá outra mensagem. Também é um facilitador para a criança. Outra coisa é a imagem, fazer a partir de uma imagem. Então, você dá para a criança uma figura engraçada, ou uma pintura muito bonita, ou uma foto, né, um meme, uma imagem para que a criança escreva a partir daquilo ali. Claro que a proposição, algumas são melhores para determinados gêneros textuais, outras melhores para outros, né? Aí você vai adequar. E outra coisa interessante é o acontecimento real. Você pode propor à sua criança também fazer um relatório de um experimento científico, então ela vai escrever aquilo que ela observou no experimento, ou contar como foi um passeio, ou contar como foi um certo trabalho, ou fazer uma explicação da sua estratégia de estudo. Então, coisas reais também. Fugindo, por favor, do como foram as minhas férias, né? Ainda mais porque a gente não tá podendo sair tanto assim e tal. Então, essas aqui são algumas técnicas. Tudo bem, Ludmila? Agora a gente já trabalhou a leitura, já usou alguma técnicazinha para a criança se soltar, para escrever. E a correção? Pessoal, a correção continua do jeito que você fazia antes.
com a diferença que a criança não vai poder te entregar, né, o papel, então ou ela vai mandar uma foto, e aí você tem que pedir para tomar cuidado com o tipo da foto, ou ela vai digitar, ou ainda ela pode ler para você a produção que ela fez, né? Se você estiver pensando, né, se o seu objetivo for corrigir a estrutura do texto, coerência, coesão, a leitura da criança já te dá isso tudo. Agora, se o seu objetivo for corrigir a ortografia, você vai precisar do texto. Mas geralmente, quando a gente dá produção de texto, o que a gente precisa é da coerência, coesão, estrutura e tal. E antes de você, professor, corrigir, peça ao seu aluno para voltar a este quadro e conferir. A finalidade do meu texto foi alcançada? E a estrutura, tudo que eu escrevi que é característica aqui, está no meu texto? Se não tiver, eu quero que você revise antes de me entregar. Assim, professor, você vai conseguir que os seus alunos escrevam mais e escrevam melhor. Eu espero que o vídeo esteja ajudando você. Se você gostou e quer que esse canal continue produzindo, você pode me ajudar curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal. Um grande beijo e até a próxima!